Bom, brasileiros, o objetivo dessa aula é a gente ver aqui no GeoGebra os gráficos das funções do primeiro grau, da função linear, da função identidade e da função constante, tá? Na aula passada eu falei que a gente ia ver isso no GeoGebra, tá? De novo, como eu sempre falo quando eu vou dar aula no GeoGebra, né? O GeoGebra é um aplicativo que tem disponível na internet, tá? Você vai lá no Google, abre a página do Google, digita o nome, né, ó, GeoGebra, vai aparecer esta página, aí você vem e clica em Start Calculator, tá vendo? Aí vem e abre aqui o GeoGebra, certo? Aí também tem o teclado próprio, né, aqui, ó, do GeoGebra, que você pode escrever aí, né, pode colocar aqui as funções, né? Ó, ele tem algumas funções aqui, tem o abecedário, tem os símbolos matemáticos, tem tudo, ok? Só que eu vou tirar aqui esse teclado, ó, porque eu já escrevi aqui as funções. Olha só, eu escrevi aqui todas as funções que a gente vai ver aqui no GeoGebra agora. Essa função f de x aí é uma função do primeiro grau. Como que a gente sabe que ela é uma função do primeiro grau? Porque a característica da função do primeiro grau, ó, é que o x, o maior expoente do x aqui, seja 1, né, ó. Quando não tem nada de expoente elevado aqui no x, é porque o expoente dele é 1, ok? Não é esse 1 daqui de fora, hein? É o 1 do expoente aqui do x, certo? Toda vez que tiver x elevado a 1, né, ó, não tem nada no x, está elevado a 1. Então isso aqui é uma função do primeiro grau. E é uma função do primeiro grau também, né, que difere das outras três, porque a gente tem valor para o a e tem valor para o b, né, ó, tudo completinho. Então essa daqui é uma função do primeiro grau. F de x igual a 3x mais 1. Vamos ver o gráfico delas. Olha só, eu vou colocar, vou apertar ali na bolinha, ó. E aí vai aparecer o gráfico. Ó, apareceu o gráfico aqui. Esse gráfico em verde é o gráfico da nossa função 3x mais 1, ó. Esse aqui é o gráfico da nossa função 3x mais 1. Depois a gente vai ver, né, ó, que aqui tem um 1, né, ó, e esse 1 aqui é o valor inicial da função, é onde corta o eixo y, né, onde a função corta o eixo y. A gente vai ver isso, né, no decorrer das aulas aí. Agora é só para vocês terem uma noção, né, ver aí a função construída. Porque o que a gente faz, né, quando a gente desenha essa função aqui, 3x mais 1, por exemplo, no caderno, a gente está fazendo um esboço da função do primeiro grau. A gente não está construindo ela. E aqui, o aplicativo GeoGebra, né, ele já é próprio para construir o gráfico da função. Bom, essa outra função aqui, ó, que está movendo o cursor, essa função aqui, é a função g de x igual a 3x. Essa função, a gente chama ela de função linear, né? A gente chama essa função aí de função linear. Bom, o que difere a função do primeiro grau para a função linear? É que a função linear, ela tem essa cara AX, né? Como a gente viu lá na aula, se você não viu, assiste aí a aula de função do primeiro grau e função linear, né? A definição delas, que você vai ver. A cara dessa função aqui, ó, é AX. O valor do A é 3, né? E o valor do B é 0, né? Porque a gente não tem B. Diferente dessa daqui, ó, onde o valor do B é 1 e o valor do A é 3. Ó, eu vou ver se dá para escrever aqui, ó. AX mais B. Deu para escrever, ó. Essa aqui é a cara da função do primeiro grau. Vou até escrever aqui o... Ó. F... Eita, caramba, ficou dentro do parênteses. Espera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Ó. F de x
f de x igual a ax mais b. Pronto, agora sim. Essa aqui, ó, é a cara da função do primeiro grau genérica. A cara da função do segundo grau genérica... Ai, meu Deus. Não, não era pra aparecer isso aqui, não. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Escrever de novo, ó. F de x é igual a x mais b. Caramba, mas tá ficando... Vai, meu filho, cadê a setinha? F de x igual a x mais b. Pronto, essa é a cara da função do primeiro grau genérica. Então aqui o b vale 1 e o a vale 3, né? Ó, o a é sempre o coeficiente que acompanha o x e o b é o termo independente. A gente vê que é a função do primeiro grau. A função linear, ela não tem o b. Ela é só f de x igual a ax, né? Ó, essa é a cara, né? Essa daqui é a cara da função linear. E essa daqui é uma função linear, ó, g de x igual a 3x, tá vendo? Ó, o b vale 0, não tem b. Vou colocar aqui também, ó, pra gente ver o gráfico, ó. Esse gráfico que apareceu aqui em azul agora, tá? Olha bem, o gráfico que apareceu em azul é o gráfico da nossa função linear. Qual que é a diferença da função linear, ó, em azul, para a função do primeiro grau? Que a função linear ela passa pela origem, ó. A função linear é uma função do primeiro grau, só que a diferença é que passa pela origem. Então aquela ideia lá, toda função linear é do primeiro grau, mas nem toda função do primeiro grau é linear. Por exemplo, essa função aqui, ó, a função em verde é do primeiro grau, mas não é linear. Por que que ela não é linear? Porque ela não passa pela origem, ok? Bom, então a gente tem aqui agora. Ó, até arrumei aqui o negócio que tava. Essa daqui é a função linear, né, ó, em azul, a função 3x, e em verde é a função 3x mais 1. Vamos ver a próxima. Essa próxima função aqui, ó, é a função identidade, a h de x. A função identidade é aquela função que tem a cara só y igual a x, né? Ou f de x igual a x, ou h de x igual a x, né? Como a gente viu na aula, todos esses, a letra que você coloca aqui não importa. Podia ser f de x, né, igual a x, podia ser y igual a x, ou como está aqui, h de x igual a x. E o gráfico dela, ó, é esse gráfico aqui que está em roxo, ó. E a gente chama ela de função identidade. Aí vamos ver qual que é a diferença dessa função em roxo, ó, que é a função h, que é a função identidade, para as outras duas. É que a função identidade, ó, todos os valores de x têm o mesmo correspondente em y, ó. Quando x é 1, na função identidade, o y também é 1. Quando x é 2, na função identidade, o y também é 2. Quando x é 3, na função identidade, o y também é 3. Ó. Quando x é menos 1, na função identidade, o y também é menos 1. Quando é menos 2, na função identidade, o y também é menos 2. E por aí vai, tá? Então, o que difere a função identidade das outras, a função identidade também é uma função do primeiro grau, só que ela tem uma característica diferente das outras. Ou seja, todos os valores de x têm o mesmo correspondente em y. Se o x vale 1, y vale 1. Se o x vale 2, y vale 2. Ok? A última função, ó, a função m de x igual a 3, é o que a gente chama de função constante, né? Por que função constante? Porque o número, né, que vai aparecer aqui na função é uma constante. O número 3, por exemplo, é uma constante. Se a gente colocasse o número 2, menos 1, qualquer número, 1/3, tudo seria uma constante, tá? Então, nessa função aqui, qualquer valor que você coloque no x, o y sempre é 3. Vamos ver o gráfico dela, ó. Ela é a função em vermelho. Ó, a função em vermelho aqui que tá passando aqui, ó. Tá vendo?
essa aqui é a função constante. Por que que ela é constante? Ó? Porque quando o x é 1, quem é o y? 3. Quando o x é 2, quem é o y? 3. Quando o x é 3, quem é o y? 3. Quando é 4, 3. Quando é 5, 3. Pro lado negativo, a mesma coisa. Ó. Quando o x é menos 1, vale 3. Menos 2, 3. Menos 3, 3. Tá vendo? Na função constante, qualquer valor que você coloque para x sempre dá aquela constante que está ali, nesse caso 3. Mas não poderia ser só 3. Ó. Vamos supor aqui, vamos colocar aqui outro valor, 5, por exemplo. Ó. O valor 5. M de x igual a 5. Vamos ver o que acontece. Ó. A função subiu, tá vendo? Ó? Antes estava aqui no 3, aí a função foi pro 5. Vamos mudar, vamos colocar em vez de 5, vamos pôr menos 1. Ó, a função vale menos 1. Ó. Quando eu der o Enter, ela vai sair lá do 5 e vai descer para o menos 1. Ó. Enter, viu? Saiu aqui do 5 e veio para o menos 1. Essa função m de x igual a menos 1. Ela é a função constante, então ela sempre faz isso, tá? E as outras é sempre isso, né? Só que aqui você também vai mudar. A única função que é sempre a mesma é essa daqui, que é a função identidade, né? A função identidade é sempre y igual a x, h de x igual a x, né? F de x igual a x. Agora, essas daqui mudam o valor também, ó. Vamos colocar aqui também, ó, menos 1. Ó, vou colocar menos 1. Quando eu der Enter, olha o que vai acontecer com a função azul, ó. Viu? Mudou. Agora, antes ela estava no primeiro e no terceiro quadrante, agora ela mudou pro segundo e pro quarto quadrante, né? A função linear aí. Mudou lá pro segundo e pro quarto quadrante. E por aí vai, tá? E aí vocês podem brincar e ver como que é o comportamento das funções, tá? O legal do GeoGebra é isso, é porque possibilita vocês mesmos de virem, ó, construir a função do primeiro grau, a função linear, a função identidade e a função constante. É importante vocês construírem essas funções aí. Pego isso aqui, o GeoGebra também dá para fazer pelo celular, tá? Vocês construir e ver qual que é o comportamento delas, né? Vai trocando os números, vai jogando os números. Ó, por exemplo, eu falei na função do primeiro grau que o 1 aqui é onde a função corta no eixo y. Vamos ver se é verdade, ó. Então vamos ver se a função verde, ó, a função que a gente tá, essa função aqui em verde, ó, ela tá cortando no 1. Eu vou mudar o valor de 1, ó, eu vou colocar o valor 3. Olha só o que vai acontecer com a função verde quando eu der Enter nela, ó. Tá vendo, ó? Ela corta agora aqui no 3, ó. Ela passa exatamente no ponto 0,3, né, ó, que é esse ponto aqui, 0 do x, 3 do y. E esse ponto é justamente o b, né, ó, da função do primeiro grau. Então essas coisas a gente vai ver mais pra frente com mais propriedade, tá? Mas eu sugiro aí que vocês entrem no GeoGebra, que vocês façam essa jogada, vai trocando os números para vocês poderem entender o comportamento das funções. Só de olhar a formação, a lei de formação dela, já saber identificar qual é e já lembrar na cabeça o gráfico delas.